Oi, gente, boa noite. Márcia, não sei se você já entrou na sala. Oi, Grazi, Oi, Fabiana, tudo bem? boa noite, tudo? Como é que tá? Ih, tem uma luz Tudo aqui bem? atrás de mim que não tá legal. Pera aí, deixa eu ver se eu No- mudo de lugar aqui. Pera aí. Nossa, que delícia te ver aqui, Grazi. Quanto tempo, né, que a gente não se vê assim? Eu acho que, Muito sei lá, tempo. nem sei te dizer. Acho que a gente se encontrou uma vez em Tiradentes, não foi? Com a É Vanessa? verdade, É, é verdade. E falando com você esses dias, eu só me lembrava da Rural, da nossa época da Rural. é mesmo. Como foi uma época feliz, né, Grazi, da nossa vida. Nossa, É, que fase feliz. e era assim, era pujante, né? A Rural era muito atrativa, né? A Rural era bem legal. Foi uma fase, como você falou, foi uma fase feliz. Muito feliz. Nossa, nesse último mês aí eu tenho falado, né, com vários colegas zootecnistas e aí a gente nessa falando do amor pela zootecnia, né, dos nossos campos de atuação atuais e só me lembrava de história boa da época da Rural. É. Oi, Márcia, Boa boa noite, noite. pessoal. Boa Boa noite. noite. Fabi, a sua câmera Tá, está de peraí, lado. deixa eu Você ajustar, precisa peraí. colocar Eu vou ela. dar Tá Ai, bom assim? muito bom. Agora sim, agora Só estamos mulheres todas, superpoderosas, hein? todas retinhas. Muito bom aqui com você. Grazi, Grazi, é um prazer estar com você aqui para a gente poder estar discutindo um pouquinho sobre os assuntos, né, as suas preocupações, as suas e da Fabiana, em relação à zootecnia, as reivindicações, né, e juntas a gente conseguir construir um caminho para as soluções. Como eu sempre venho falando, a Chapa 2 ela vem com essa proposta participativa de voz, dando voz a todos os nossos colegas de várias áreas de atuação, porque nós entendemos que aqui é um conselho ele deve ter a voz de todas as áreas. Então é muito bom fazer essa primeira live com você, com a Fabiana, uma pessoa que eu admiro muito e tenho a honra de tê-la na nossa chapa, representando a zootecnia. E, sem dúvida, os assuntos hoje eu acho que vão ser assuntos também, às vezes, um pouco doloroso, né? Porque é doloroso, não são assuntos fáceis, assuntos sensíveis, mas que nós temos que ter maturidade para poder sentarmos, formar uma comissão técnica e poder estar discutindo. E, né, eu acho que está faltando isso. Eu acabei de sair aqui de uma reunião Zoom com colegas veterinários, eu acho que é isso que está faltando para todos nós, essa maturidade e sair daquela fase, né, de agressão, de fake news, aquelas áreas onde a gente fica perpetuando, né, esse tipo de comportamento que não cabe mais. Porque se a gente continuar dessa forma, a gente já viu onde a gente chegou, que não é bom para ninguém, o estado do Rio não está bom para ninguém, nem para a medicina veterinária, nem para a zootecnia. Então é hora de termos pessoas maduras, sensatas, com experiência, que queiram realmente propor a renovação e a mudança. Então é muito bom. E a Fabiana vai começar, eu acho que a Fabiana já fez um roteiro para a gente começar Ih, tem várias coisas aqui para falar. acho que esse bate-papo. Tem várias coisas para falar e poderia Vamos ficar aqui lá, uma vida vamos lá. falando, né? Grazi, você quer começar se apresentando? É uma honra estar aqui com vocês. Você pode se apresentar, Então, falar da sua história profissional, da sua área de atuação atual. boa noite, Márcia. É um prazer. Eu acho que a Perfeito. gente não se conhece pessoalmente, não sei se a gente em algum momento já se conheceu, em algum congresso, alguma coisa, mas eu te conheço, assim, sei quem é a Márcia Rolim, né? Médica veterinária, que trabalha aqui no Rio. E como você é atuante, né? E é um prazer
estar aqui nessa live. Eu queria agradecer a Fabiana por ter me convidado, né? Tantos zootecnistas, né? Ela foi logo... me indicaram para ela, ela já lembrou de mim, foi legal, a gente foi contemporânea na Rural, mais ou menos, porque eu sou um pouquinho Muito mais bacana. velha, eu estava saindo, ela estava entrando. Mas é um prazer estar aqui, né? Assim, eu aceitei de cara o convite. Eu não tenho, porque eu acho que eu sou o retrato da maioria dos zootecnistas hoje no estado do Rio de Janeiro, que não tem relacionamento nem ligação nenhuma com o CRMV. Não desconhece praticamente a atuação do CRMV. Então, essa discussão é bem interessante, né? Porque eu acho que eu represento uma boa parte dos zootecnistas. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Porque eu não tenho relação nenhuma com o conselho. Mas aí a Fabiana falou exatamente isso. Você vai falar o seu sentimento como profissional em relação, né, ao que está acontecendo. Então, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou me apresentar. Eu sou Grazi, você formada trabalha na em qual Rural, área? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Me formei no ano de 2000. Logo ali, né? Atrás. E assim que eu me formei, eu já comecei, eu já entrei para o mestrado, então eu já terminei, né, de me graduar, já fiz o mestrado na área de produção e melhoramento animal, onde eu trabalhei com equinos, que sempre foi o meu foco, a equinocultura. E eu continuo trabalhando com a equinocultura aqui no Rio, né? Depois que eu terminei o mestrado, eu fui para o campo, né? Eu trabalhava muito dando consultoria em vários criatórios e também fazendo seleção de animais para leilões, trabalhando no comércio mesmo com, como a gente fala, no agronegócio equino, né? Trabalhando com comercialização, seleção, manejo, trabalho de melhoramento genético, de seleção de tropa para o mercado, né? E depois de um tempo, eu voltei para fazer o doutorado na Rural. Em 2014, eu voltei, fiz o doutorado agronegócio equino, foi o tema do meu doutorado, né? Defendi em 2018. E, além disso, eu sou técnica de registro genealógico da Associação do Cavalo Pampa, desde 2001 já. Sou instrutora de julgamento e de equitação da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga-Larga Machador. Atuei como professora por 5 anos no Centro Universitário UBM, lá em Barra Mansa, né? Onde eu dava aula de praticamente todas as matérias da área de zootecnia dentro do curso de medicina veterinária. E hoje eu trabalho também como gestora na Secretaria de Meio Ambiente de Itaguaí, gestora de projetos. Muito bacana, muito bacana. Então você tem uma experiência tanto na área da assistência, né? De uma área que depois eu acho que a gente vai falar um pouco aqui, que é essa parte de gestão administrativa, que o zootecnista, ele realmente, o veterinário ele não gosta de números, né? Definitivamente. E os zootecnistas já têm essa personalidade, eu acho que é um campo de vocês muito bacana, mas também conhece um pouco de gestão pública, né? Está aí atuando um pouco, não, bastante, né? Gestora de projetos, realmente é um ramo muito bom, principalmente da área pública, interessante e fundamental. Né? Muito bacana a sua experiência. Estamos Bom, aí, vou me apresentar então. Depois dessa apresentação maravilhosa da Grazi, né? Eu me formei na Rural também. Eu fiz mestrado em Jabuticabal, em melhoramento animal. Depois que eu me formei em zootecnia pela Rural, fui para Jabuticabal fazer o mestrado, né, em melhoramento. Depois, no final do meu mestrado, eu fui convidada para trabalhar numa empresa em Belo Horizonte, uma empresa privada, que trabalhava com seleção genotípica de bovinos. Fiquei lá 2 anos e depois eu voltei para o Rio, comecei a dar aula, né, numa universidade particular. Estou há 19 anos dando aula em faculdade particular, então a minha área de atuação é a área acadêmica. Há 2 anos eu estou na Fiocruz também, dando aula lá no MPCAL, né, que é no mestrado profissionalizante de animais de laboratório, de ciências de animais de laboratório. O meu doutorado foi em genética pela UFRJ. E, enfim, eu estou aí já há 19 anos, né, na área acadêmica e trabalhando com pesquisa. Então, no Rio mesmo, eu estou há 20 anos, né,
praticamente exercendo a profissão. Sim. E a Márcia me ligou, né? Acho que 1 mês e meio atrás, né, Márcia? No dia que a Márcia me ligou, eu tomei um Isso aí. susto. Eu falei, nossa, a Márcia me ligando. E aí ela me fez o convite. Fabiana, você quer participar da Chapa 2 como conselheira? Tomei até um susto. Porque eu falei, gente, eu não tenho o menor perfil político, exatamente o que a Grazi falou. Eu fui no CRMV uma vez. Eu não tenho perfil em gestão. E aí eu fiquei pensando, gente, por que que a Márcia me escolheu, né? E ela falou, olha, Fabiana, eu estou muito preocupada com a questão da representatividade, a questão das mulheres, né? E eu queria muito, eu preciso muito ter um zootecnista na chapa, né? Aí eu falei, mas Márcia, eu preciso pensar, eu não estou nesse contexto da política, né? Eu preciso pensar. E aí eu fiquei pensando, ela falou, não pensa muito não. Eu me lembro que eu fiquei assim, né, Márcia, 2 dias pensando. E aí eu cheguei à conclusão que a gente faz política todo dia. Porque quando você está insatisfeito, né, quando você conversa com seus colegas, e a nossa classe, Márcia, eu acho que um pouco diferente dos veterinários, né, porque a gente enfrenta uma série de dificuldades, a gente é muito unido, assim, de verdade, né? E a gente fala muito da ausência da representatividade do conselho para a nossa profissão. Isso a gente troca ideia o tempo todo, então a gente está fazendo política, né? Quando a gente fica indignado da gente pagar um boleto e não saber para que serve aquele pagamento, isso é fazer política. Então, por isso que eu aceitei participar como conselheira da Chapa 2, né? Queria deixar claro, assim, que eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu não vou ter status com isso. Na verdade, por que que eu quis entrar como conselheira da Chapa 2? Para tentar dar voz à nossa profissão, que é tão marginalizada, né? Isso realmente é muito complicado. Não sei se a Grazi concorda com o que eu vou falar aqui, mas a gente recebe, desde a graduação até a atuação no mercado de trabalho, a gente recebe vários estigmas que são muito pesados. O primeiro é que nós somos veterinários frustrados. Isso é um absurdo, porque a nossa área está muito mais ligada à agronomia, inclusive, do que à medicina, né? Eu não entrei na zootecnia para fazer medicina. Então, nós não somos enfermeiros do veterinário, né? A gente carrega esse estigma desde a graduação. A gente fez zootecnia porque a gente tem claramente qual é o perfil do zootecnista, né? Diferente do campo de atuação do médico veterinário. O segundo estigma que eu acho que é muito pesado assim, para a gente é que nós somos açougueiros, carniceiros, né? Que a gente não pensa no bem-estar dos animais, que a gente não pensa na sustentabilidade do ecossistema, né? E um outro estigma, né, que eu acho até engraçado, mas assim, que para você ser zootecnista, você tem que ser praticamente um cowboy, né? Usar um chapéu, usar um cinto com fivelão, não é isso, Grazi? Gostar de música sertaneja. Eu acho o máximo música sertaneja, mas não é isso. A zootecnia é uma ciência, né? A zootecnia é muito mais complexa do que isso. Tá ótimo ser caipira, colocar o chapéu de cowboy, isso é maravilhoso, mas isso não nos define. E com todos esses estigmas, qual é o grande problema disso? A gente enfrenta muitas e muitas dificuldades no mercado de trabalho. Isso vai desde o campo de atuação, desde a valorização salarial, né? Se você pegar numa fazenda, tá? Isso conversando com vários colegas, eles vão falar a mesma coisa, assim. Se você tiver um veterinário, um zootecnista, infelizmente, os salários da nossa classe, eles são menores. Por quê? Né? Porque a nossa grade curricular, Márcia, ela é muito complexa. O nosso curso é um curso muito difícil. O nosso ciclo básico é um ciclo muito puxado. A gente estuda desde a química fisiológica, da bioquímica, né? Até pastagem, até a fisiologia da planta, até todas as produções, que são muito diferentes entre si, né? Então, e todos esses estigmas que a gente carrega, ainda mais no estado, que não tem muita política agropecuária, né, como o Rio de Janeiro, infelizmente, a gente encontra muitas dificuldades. E isso vai na contramão do que é a nossa realidade. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne suína do mundo.
né? Um dos maiores produtores, o segundo maior rebanho comercial de bovino do mundo. Então, cadê a nossa atuação? O Conselho do Rio, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errada, Márcia, tem 200 zootecnistas inscritos. Cadê os outros milhares? No Rio, a gente tem a Rural, a UENF e a Fagran. Aonde estão esses milhares de zootecnistas? Só tem 200 no conselho? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Eu sou professora de faculdade particular. Eu, em 19 anos, eu só encontrei 3 colegas zootecnistas. 3. Tanto na Fiocruz quanto em universidades privadas. Tem alguma coisa errada? Só tinha eu onde eu dava aula. Oi? Você também, né, Grazi? Tinha eu. Por isso que eu falei, eu dava aula de todas as disciplinas da zootecnia que estão dentro do currículo da veterinária, entendeu? Porque só tinha eu de zootecnista. E aí, isso é uma coisa assim que me causa espanto, né? Por quê? Eu, particularmente, eu penso sempre nisso, assim, há 19 anos eu penso nisso, que eu tive muita sorte. Eu tive sorte porque no meu caminho eu encontrei coordenadores e chefes, desde lá de Belo Horizonte, que foi meu primeiro emprego, até no Rio. Eu sempre tive colegas de trabalho, eu só trabalho com veterinário, eu não trabalho com zootecnista. E biólogos também, biólogos maravilhosos. Mas eu tô, enfim, nesse período todo, né, eu encontrei poucos colegas zootecnistas, mas eu encontrei chefes e coordenadores que me valorizaram pelo meu esforço. Mas quantos colegas tiveram a sorte que eu tive? Então, assim, eu tô aqui por eles, Márcia. Eu vou te falar que, assim, você viu semana passada, a gente encontrou vários ex-alunos meus veterinários. Eu fico extremamente emocionada quando encontro um ex-aluno meu atuando no mercado de trabalho. Eu não posso sentir a mesma emoção que os meus colegas, isso é muito triste. Porque você não pode imaginar, eu dou pulos de alegria quando eu levo os alunos de uma visita técnica, eu encontro um zootecnista lá. Assim, é uma coisa que é absurdo falar, né? Mas é assim, a raridade de zootecnistas atuantes no estado é enorme. Quando a gente fala de um zootecnista, por que a gente não fala do zootecnista, por exemplo, atuando em áreas como bioterismo, né? Etologia animal, na biologia molecular? Por que a gente não olha a zootecnia como uma ciência? E aí, a gente encontra um conselho, né, que não nos dá nenhum respaldo. Um conselho que não nos representa, não vem representando a nossa classe há muito tempo. Eu falei para vocês aqui, eu fui no conselho uma única vez, que foi para pegar minha carteirinha. Isso me marcou muito. Eu conto sempre essa história. Porque quando eu fui pegar minha carteirinha, eu sempre tive isso como um ato simbólico, porque os meus alunos da veterinária ficam tão emocionados no dia que eles vão buscar a carteirinha. E aí a gente fica, né? Porque aquilo ali representa o marco do início da sua vida profissional. É a partir dali que você vai ter o direito de exercer a sua profissão, né? E aí eu recebi das mãos de um veterinário que parecia, no discurso dele, que não sabia muito o que era a zootecnia. Eu vou dizer para vocês que eu tenho uma profunda admiração pela veterinária, profunda mesmo. Eu acho uma profissão belíssima, com várias áreas de atuação. Os meus melhores amigos, a maioria deles, né, a grande maioria é veterinário. Então, eu tenho uma enorme admiração, mas eu não sou veterinária, eu sou zootecnista. Me marcou muito essa passagem aí do CRMV, porque eu pensei, meu Deus, eu já enfrentei tanta coisa na faculdade, né? Eu já matei 10 leões no início da minha carreira para conseguir me colocar no mercado de trabalho, e de repente eu vou receber a minha carteirinha das mãos de um colega veterinário que nunca vai entender quais são as minhas demandas. Por mais que ele seja parceiro, por mais que ele seja atuante dentro da profissão, ele nunca vai entender quais são as demandas da minha profissão. Então, eu achei uma falta de cuidado do conselho eu receber a minha carteirinha da mão de um veterinário com um discurso
que não era para o zootecnista, assim. Isso. Isso me marcou muito. Pode parecer besteira para muita gente, mas para mim não foi. Então, eu, por exemplo, eu acho, isso é uma opinião minha, que deveria ser obrigatório você ter uma cota mínima de zootecnistas no conselho. Deveria ser obrigatório. Nós somos representados dentro do conselho. Você imagina uma OAB, que é 100% da OAB é presidida por agrônomos? Você imagina 100% do CRM sendo presidido por enfermeiros? E por que nós temos que ter um conselho 100% presidido por veterinários? Então, isso é uma coisa que me causa profunda indignação. Eu vou ser muito sincera aqui, meio dura em que eu vou falar, mas eu sonho com um dia que o nosso conselho vai se separar, Márcia, do conselho da veterinária, porque realmente eu acho, na minha opinião, não sei o que a Grazi acha, que a gente nunca vai ter a representatividade que a gente merece. Né? A gente fala tanto de representatividade. Essa eleição, ela está sendo marcada. Eu acho que a gente já teve vários ganhos com ela. Né? Eu já estou muito feliz de estar aqui podendo falar com vocês sobre a nossa profissão, né, Grazi? Porque eu acho que a gente nunca teve espaço para isso. Os colegas ficaram muito envolvidos, né, com uma discussão em torno disso, os colegas zootecnistas. Mas existe uma unanimidade de todos nós em dizer o seguinte: enquanto a gente não se separar, a gente não tiver um conselho próprio, a gente nunca vai ser representado. Mas aí, eu penso que assim, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu escuto, a gente recebe alunos que vêm da Rural, por exemplo, e alunos que vêm da Fagran, da Rural, que fizeram zootecnia e que vão fazer veterinária. É muito triste para mim, ouvir um aluno, já ouvi várias vezes, tá? Dizendo que vai fazer veterinária depois de ter feito zootecnia, mesmo gostando de zootecnia, porque ele não tem trabalho, porque ele não arruma trabalho. Isso é muito triste. Ou seja, eu gosto da minha profissão, mas eu tenho que fazer veterinária porque eu não encontro campo de trabalho. Então, mais uma vez, eu fui, na verdade, eu tive muita sorte, né? Alguns colegas também tiveram sorte, mas e os outros? O que está acontecendo com os outros zootecnistas que estão sendo formados, né? Então, realmente, eu acho que a gente teria que ter uma participação maior da nossa classe dentro do CRMV. Eu acho que isso é fundamental. É necessário que você tenha uma cota mínima de zootecnistas ali dentro, porque, mais uma vez, o veterinário, a classe veterinária, eu estou participando de várias discussões, Márcia, entre vocês veterinários, e vocês têm falado muito que existem várias pendências que não estão sendo cumpridas, né, dentro do CRMV. Exato. E aí eu pergunto, e pra gente? Né, Grazi? Se vocês não estão conseguindo, né, pontos mínimos de resolução dentro da profissão de vocês, imagina a gente. Sim. Isso é um ponto de reflexão. Sim. Né? Por que a gente só tem 200 zootecnistas? Os outros foram para outros estados? Ou por quê? Cadê o resto? Cadê os outros milhares de zootecnistas? Fabiana. Oi, querido. Eu acho que seu som, de alguma maneira, ele não sei o que ele estava. Ele fecha, abre, ele diminui. Então, Fabiana, eu acho assim, vou trazer a Grazi para essa discussão, né? Grazi, eu acho que é importante ouvir. A Fabiana, realmente, tudo que ela coloca é muito bem fundamentado e sem dúvida nenhuma. Como eu falei no início, as dores são muito diferentes. Não só para a zootecnia, tá, Fabiana? Para diversas áreas dentro da veterinária, diversas áreas também. A gente precisa discutir com vários colegas. E, para mim, vocês são os meus colegas. Por isso que eu falo que a gente tem que discutir em diversas áreas. E Grazi, eu estou trazendo você para essa discussão para você falar um pouco dessa tua realidade no campo, um pouco desse trabalho com os médicos veterinários, seus colegas também, que com certeza você encontra
né? Quem faz o diagnóstico, né? Quem faz a cirurgia. Então, são seus colegas, estão aí, cada um dentro das suas atribuições e competências, mas são os seus colegas, e trazer essa realidade. E o que você repara até desses colegas também, que estão do seu lado, sejam veterinários, sejam zootecnia, do papel da casa do veterinário e da casa do zootecnista dentro da área de Então, atuação de vocês. pegando assim o gancho, né, sobre as coisas que a Fabiana falou, a primeira questão que eu acho sobre o conselho e a zootecnia é óbvio que a gente precisa de um conselho próprio, entendeu? Começamos todos agregados ao conselho de agronomia, né? E aí, de engenharia agrônoma. E depois criou-se o conselho de medicina veterinária. E a zootecnia ficou agregada ao Conselho de Medicina Veterinária. Mas a gente já teria que ter maturidade, a profissão suficiente para ter um conselho próprio. Eu me lembro que quando eu entrei na Rural, em 1995, logo no primeiro ano que eu entrei, foram algumas pessoas do meio político lá para debater a questão e parecia, a sensação que dava, só para vocês terem ideia, é de que naquele ano a gente ia ter o Conselho de Zootecnia formado. Porque o deputado tal, e não sei o quê, que os deputados estavam se reunindo, que tal. E eu falei, beleza, vai formar você. Até hoje a gente não tem o nosso conselho, né, de zootecnia. Então, eu acho que a gente caminhou muito para trás, muito. A gente já chegou muito perto e a gente já está muito longe novamente, né? Mas, enquanto isso não acontece, a gente tem que ter uma representatividade dentro do conselho que a gente faz parte. Porque nós somos filiados a um conselho, né? E sobre a questão de trabalhar, Fabiana, que você falou, eu trabalho mais com médicos veterinários do que com zootecnistas, mas é essa que tem que ser a realidade. Porque a gente trabalha num campo onde o trabalho em equipe é que tem que acontecer, né? Uhum. A gente trabalha, vamos dizer assim, o agrônomo, o zootecnista, o veterinário, dentro muito próximo, né? Dependendo da área, né? De uma mesma característica, de uma mesma área. Quando a gente mexe com produção animal, a gente tem esses 3 agentes atuantes, né? Então, na verdade, o que acontece é que a gente realmente, o ideal, o certo, é que a gente trabalhe em equipe as 3 áreas, as 3 profissões junto e 3 profissionais em conjunto. Então, eu sempre falo que não existe essa questão de disputa de mercado, né? De que o veterinário vai roubar o mercado do zootecnista, ou o zootecnista vai roubar do veterinário. Vários bordões, né? Várias coisas a gente ouvia, e um deles, olha bem, né? Já que não vou ser injusta de falar só o contrário a nós, mas um deles é que onde tem um zootecnista trabalhando, o veterinário trabalha pouco, porque dá pouco problema. Então, assim, na verdade, isso é tudo estigma, porque o certo é todo mundo trabalhar junto. E o certo, eu sempre fui contra qualquer tipo de cota, né? Porque isso segrega. A cota, na minha opinião, ela separa, ela segrega. E eu sou a favor, dentro do mercado de trabalho, do profissionalismo. Então, ganha no mercado, né? Tem o campo de trabalho, o bom profissional, né? O profissional que agrega, o profissional que está buscando melhorar, o profissional que está buscando o seu mercado, o profissional que está aprendendo cada vez mais e que está entregando um trabalho de qualidade. Então, eu sou a favor sempre da qualidade. Mas numa questão de autarquia, que é a questão, né, do órgão, não tem como, porque não é uma eleição, isso é um cargo político, né? Então, tem que haver uma representatividade. Tem que existir uma representatividade, né? E eu não sei muito tempo que a gente... Como eu falei, eu não estou intervindo com o CRMV, eu não estou dentro, né, dessa questão. Então, eu não sei, talvez a Márcia possa falar melhor. Tá uma interferência, é isso? Tá dando interferência? Ou não? Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tô ouvindo Tô ouvindo bem. Tô ouvindo barulho no fundo, não sei porquê. O que acontece? Como é um cargo de eleição, né, um cargo político, inevitavelmente a gente tem que ter a cota. Por quê?
senão não existe representatividade. Aí você poderia falar assim, alguém poderia falar, mas se os zootecnistas estivessem interagindo, se eles estivessem participando, eles estariam com o seu lugar ao sol, no caso assim, né? Dentro do CRMV. Só que o que eu tenho visto é que já é muito tempo de uma mesma chapa única. Né? Mudam os nomes de presidente para vice, para secretário, para isso, para aquilo, mas é sempre aquela. E não existe uma disputa, né? E aí acaba que cai no ostracismo. Então, quer dizer, as pessoas passam a não se interessar mais por aquilo, que não muda, né? Que a pessoa vê que não adianta lutar contra. Não é nem lutar contra, o nome não é lutar contra, todo mundo é profissional. Companheiro, eu não, para ser muito sincero, eu não conheço os médicos veterinários que estão hoje no conselho, né? Não conheço, se conheço algum, não estou me lembrando. Eu até busquei o nome deles para saber se eu conhecia alguém. Mas, como a Fabiana falou, eu também, no meu campo de trabalho, eu trabalho mais com médicos veterinários do que eu e outros zootecnistas, né? Eu dava aula numa faculdade de medicina veterinária, onde todos os outros profissionais eram médicos veterinários. Eu era a única que era zootecnista, né? E dentro do curso de medicina veterinária, tem diversas disciplinas que são da zootecnia. Lá na Rural, exatamente, tudo dividido por instituto, a gente migra entre um instituto e outro para ter aula. Então, a gente sabe bem quantas disciplinas a gente faz dentro de cada instituto, né? Então, a veterinária faz muita disciplina dentro da zootecnia. E a maior parte dos médicos veterinários que eu conheço trabalham como zootecnistas. Trabalham, lógico, porque está na minha bolha, né? Está no meu meio. Então, trabalham. Eu conheço vários clínicos, óbvio, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar envolvida com os clínicos, porque sempre está acontecendo, sempre está precisando, mas muitos trabalham com melhoramento animal, que é a minha área de seleção e produção de equinos. Você tem que trabalhar com melhoramento, né? E muitos veterinários fazem o mesmo trabalho que eu, entendeu? E qual é o problema? Entendeu? A qualificação é que manda. O mercado absorve o qualificado. Eu não tenho medo, as pessoas têm medo de não tomar. Medo nenhum. Medo nenhum. A Fabiana mesmo, ela se especializou em melhoramento. Que medo que ela vai ter de um médico veterinário tomar o lugar dela? Ela é especialista nisso. Depende da qualificação dela, da qualidade de serviço que ela entrega. Entendeu? Tanto que ela está no mercado. Foi o que ela falou. Eu sou uma das poucas. Então, 200 zootecnistas inscritos no conselho, para mim, é uma coisa assim assustadora, né? Se a gente for pegar aí só a rural, entra por semestre na rural, 50 alunos no curso de zootecnia por semestre, né? Inscritos no CRMV, RJ, é um número assustador, pequeno demais. Onde que está o resto? Não está trabalhando como zootecnista? Entendeu? Então, assim, eu acho que eu não... Foi o que eu falei, estou sendo muito clara aqui. Não tenho contato com os da outra chapa. Também não conheço... conheço o nome, alguns, da chapa 2. Falei aqui que eu conheço a Márcia de nome pelo trabalho dela e tal. Mas a gente não está aqui fazendo... Eu não estou aqui fazendo política. Eu sou... Você falou, Fabi, você nunca foi envolvida com política. Eu nasci na política. Meu pai foi vereador por 44 anos. Nossa! Então, assim, quando eu nasci, meu pai já era vereador, minha mãe era secretária de educação. E aí eu vivi a política, e vivo a política na minha vida, né? E assim, eu acho... é inevitável. A gente tem que saber se posicionar, a gente tem que saber se colocar, a gente tem que saber em que situação, qual é a situação, o que está ocorrendo e como que a gente vai se posicionar. Eu sempre falei isso e eu vou continuar falando. A gente tem sempre que ter uma posição a respeito de algo. Entendeu? Quem não se posiciona está fora, para mim, na minha opinião. Aquela pessoa que fica parado lá, para mim,
eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Entendeu? É, Com essa pessoa, certeza. ela está fora do mercado para mim. Porque qualquer que seja a situação, você tem que ter uma opinião sobre aquilo. Porque se você não forma opinião, você não Sim. sabe o que você está vivendo. Aquilo ali não é para você não vai passar por esse processo. Entendeu? Então a gente tem que tomar uma posição. Eu estava totalmente fora, abstraída de eleição de RMV, entendeu? Mas aí a Fabiana me ligou, eu fui entrar em contato, eu fui entrar no Instagram, eu entrei no Instagram das duas chapas, eu fiquei, eu entrei no grupo de WhatsApp, eu vi as conversas, né? Eu vi quantos médicos veterinários estão insatisfeitos. Foi o que a Fabiana falou. Imagina nós. É que nós estamos insatisfeitos. Na verdade, estamos de fora. A verdade é essa. A gente está totalmente de fora. E a gente precisa de representatividade, porque senão o processo para a gente caminhar para o nosso conselho vai ficar cada vez mais distante, entendeu? Mais distante. E assim, eu sei que a gente tem que chegar a um ponto, né, tanto os zootecnistas como os médicos veterinários, de maturidade profissional. Maturidade. Então, É isso aí. essa É questão de isso. disputar mercado, de um atrapalhar o outro, de um não sei o quê, de achar que uma profissão é menor que a outra, de achar que isso não existe mais. A gente está numa época em que isso não existe mais. Então, é igual sempre existiu a divisão entre o arquiteto e o engenheiro civil, né? Eles dividem o mesmo emprego, mas isso já não existe mais. Pode existir assim um resquício, mas eles já aprenderam a trabalhar. Eles já aprenderam e eles têm que trabalhar. Está na hora da gente Perfeito. entender isso, entendeu? E esse medo de que se crie o conselho de zootecnia tem que deixar de existir. Com Se certeza. por acaso existe, ele tem que deixar de existir. Ou o medo de que a representatividade de zootecnistas cresça dentro do conselho de medicina veterinária também tem que deixar de existir, entendeu? Porque o que manda no mercado é a qualidade do trabalho que você entrega, independente se você é veterinário ou zootecnista. Ô, Grazi, eu só vou colocar para complementar o que você falou, que é tão correto, tão fundamentado. Eu trabalhei, né, no campo e trabalhei na área também de defesa agropecuária. E na defesa agropecuária a gente tem vários colegas zootecnistas. E uma das nossas atuações foi até na Copa, né, onde vocês sabem, onde a gente tem entrada de muitos equinos no Brasil por causa das provas. E nós participamos de todo o processo de diagnósticos de doenças nessa época, e cada um tinha seu espaço e sua competência. Isso sempre foi muito respeitoso no meio, sabe? Então, eu participava do grupo de emergência sanitária, era uma das componentes. Então, a gente fazia esse diagnóstico, a minha área era o quê? Fazer o diagnóstico e necrópsia dos animais. O zootecnista, né, com a competência dele de verificar as instalações, a parte nutricional, porque também a contaminação, né, pela parte nutricional, né, pelas secreções. Então, cada um tinha sua competência, escrevia muito bem, saía um relatório brilhante, né, que era internacional, os nossos, até para os laboratórios. Então, assim, nunca teve conflitos de interesse, muito pelo contrário, um complementava o outro. E o que é importante quando você fala de maturidade, que eu estou sempre falando dessa maturidade, largar a agressividade e partir pelo entendimento, as áreas que trabalham muito próximas, lógico que tem interseção. Isso é normal em qualquer lugar. Você deu o exemplo da engenharia, eu posso te dar o exemplo da veterinária com a nutrição, da veterinária com a engenharia de alimentos. Então, nós temos sim interseções. E isso, nem por isso vai ser ruim. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, principalmente fazenda de gado de leite, né, que a gente trabalhou durante muito tempo. Nós tínhamos os zootecnistas trabalhando na parte nutricional, que vocês sabem como é importante a parte nutricional para um gado de leite, e o veterinário fazendo a parte dele de diagnósticos, de cirurgias, podologia, as coisas que a gente tem que fazer. E eu tenho até um exemplo aqui muito bom, né, que o dono de uma fazenda de gado de leite, ele quer mandar o seu animal, né, a sua vaca para exposição, né? Então ele chegava para o zootecnista e falava, ó, essa vaca aí tem que dar 70 litros de leite, porque eu vou mandar ela para exposição.
E aí o zootecnista, né, falava, não, olha, eu vou te explicar, né, 70 litros de leite, os problemas que podem acarretar, né, nutricionais, o que isso vai acarretar. Chamava o veterinário. Então, a gente vai falar sobre os problemas, sobre as patologias ruminais, que é excesso de carboidrato e tal. Então, assim, um complementava com o outro para poder ter, né, um resultado muito melhor. Então, o que nós temos que entender é que não existe disputa. A Fabiana tem participado muito com a gente. Já chega, né, o mercado veterinário de pequenos animais passa por um processo predatório, um veterinário predando o outro. Então, a gente não pode chegar nesse nível também de querer que o zootecnista e o veterinário também predando um ao outro. É maturidade, é crescimento profissional, equalização, entender. E um ponto que você falou, primeiro eu te dou os parabéns pela sua competência de se manter no estado do Rio, né, Fabiana? Porque não é Com fácil, na parte de certeza, com assistência de certeza. produção, não é nada fácil. Primeiro eu quero te parabenizar, porque quem viveu uma realidade do Paraná, de Goiás, de São Paulo, Minas Gerais, você sabe que o zootecnista tem o espaço dele muito bem colocado, muito, nós que damos palestras em vários lugares, muito bem colocado, e como eles são fundamentais para esse processo de produção animal, que vocês sabem que é monstruoso. A gente está falando aqui que é o maior país exportador de carne, né? A Fabiana deu exemplo aí. Então, como é importante esse processo, né? A balança comercial brasileira depende disso, 37% a 40%. Então, como é fundamental o papel de vocês para isso. Então, mais uma vez, a Chapa 2, o Grazi, pode ter certeza, é essa voz de vocês, com a representatividade da Fabiana. Claro que nós temos que ter crescimento de zootecnista, trazer o zootecnista, porque o zootecnista, ele hoje não acredita mais no conselho. Isso que a Fabiana falou. Como que tem apenas 200 pessoas, zootecnistas pagantes inscritos, né? Com a inscrição ok no conselho? Como é possível, Márcia? Né? Então, por quê? A credibilidade. Então, não tem essa credibilidade. É o que nós precisamos resgatar para trazer o zootecnista e formar grupos de discussões. E é isso que a gente está pensando nesse processo. Com muito pé no chão, não vamos conseguir resolver tudo, né, Fabiana? Nós sabemos que uma gestão só, a gente não consegue resolver todos esses problemas, mas é um passo, e esse passo tem que ser dado. A gente não pode mais ficar vendo essa luta, essa briga, essa jurisprudência que eu vejo toda hora saindo aí, né? Quem movimenta o mundo de produção animal sabe quanto a jurisprudência está, problemas, né, que estão ocorrendo, e sentar em casa e resolver o problema entre nós, né, com maturidade. Márcia, eu queria colocar então, depois, se você permitir, não sei se o tempo está acabando, claro, isso que a Grazi falou, assim, eu também não conheço ninguém da Chapa 1, quer dizer, tem algumas pessoas que assim, eu já vi em congresso e tal, não conheço, né, eu confesso que assim, eu estou acompanhando as propostas, porque eu estou na Chapa 2, logicamente, mas assim, não tenho rixa com ninguém, eu não estou dentro, aquilo que eu falei, eu fui num conselho uma vez só, né, então assim, eu não tenho nenhuma pretensão, né, profissional contra ninguém, de forma alguma. E isso que você falou agora de jurisprudência, eu queria colocar um ponto aqui que os colegas falam, Fabiana, você vai na live, por favor, não deixa de falar isso, que eu acho que é um assunto que é super importante. Eu não sei quem está assistindo aí, quem vai ver a live depois, se tem acompanhado, né, a gente está tendo aí um barulho muito grande com relação a uma resolução que o CFMV teve no ano passado, que é a resolução 1453 de 2022. E o seguinte, o CFMV, ele fez essa resolução, 1453, e lá ele vai especificar as atividades, as habilidades e as competências do zootecnista. Isso causou um espanto na nossa classe, muito grande. Por quê? Nós temos, né, a Lei 5.550 de 1968, que nos ampara com relação ao exercício da nossa profissão,
as nossas habilidades e as nossas competências. Então, a autarquia federal, ela vai lá e ela lança uma resolução que especifica as áreas de atuação do zootecnista, que já está amparada na lei lá de 1968. Então, houve um manifesto no ano passado, não sei se vocês acompanharam, né? Com milhares de assinaturas. A ABZ, que é a Associação Brasileira dos Zootecnistas, né, lançou esse manifesto, uma nota de repúdio no Zootec, que é o maior congresso da zootecnia, né? E os zootecnistas, a classe zootecnista, está indignada com isso, porque nós já temos uma lei que nos ampara com relação ao nosso campo de atuação. Por que que a autarquia federal ela precisa lançar uma resolução no ano de 2022 especificando o nosso campo de atuação? Então, tem um parágrafo, eu queria ler aqui para vocês, que na verdade tem sido muito debatido, né, entre a nossa classe, que é o seguinte: depois dessa resolução especificar todas as áreas de atuação, que já está lá na lei, né, de 1968, tá assim, parágrafo único. No exercício das suas atividades, o zootecnista deve observar e respeitar as competências e atribuições privativas das demais profissões regulamentadas, conforme a legislação vigente. A classe entendeu isso como uma forma de cercear o nosso campo de atuação, que já é limitado. A gente já é amparado por uma lei de 1968. Então, só para colocar aqui um ponto, né, que tem sido um ponto de ampla discussão, né, realmente da representatividade que a gente vem tendo dentro do conselho que nos representa. Se você olhar as postagens do CRMV nos últimos anos, a gente vai ver que você tem pouquíssimas postagens direcionadas ao zootecnista, no próprio site mesmo. Mais uma vez, é a questão da representatividade. O que a gente quer, como a Grazi falou, a gente não quer roubar o mercado de ninguém. A gente, na verdade, a sociedade ganha, né? Com a conjugação, com a interseção do zootecnista, com o veterinário, com o agrônomo. A gente ganha com isso, né? A única coisa que a gente quer, primeiro, é que os nossos direitos sejam garantidos pelo conselho que nos representa, já que a gente não tem o nosso conselho, né, isoladamente. Essa discussão que foi aprovada da resolução, acho que ainda vai dar muito pano para manga, né? Mas o que a gente quer é o nosso espaço, a gente quer trabalhar, né? A gente quer ser representado. E, assim, acho que a gente não tem que provar nada para ninguém, né, Grazi? A gente, na verdade, a gente sabe, eu sou muito orgulhosa da profissão que eu escolhi, né? Quando um aluno me pergunta assim, professora, por que a senhora não fez veterinária? Por que a senhora não faz veterinária depois de zootecnia? Dá para a senhora aproveitar vários créditos. Eu fico triste de ouvir isso. Eles falam de uma forma ingênua, né? Mas por que eu tenho que fazer veterinária? Eu me acho uma profissional completa, quer dizer, eu não sou completa, eu estou em constante construção, como todos nós, né? Não, mas por que eu tenho que fazer veterinária? Às vezes a pessoa me pergunta assim, como é que você sabe isso? Eu falo, eu sou zootecnista. Porque a gente, se você for olhar o currículo da zootecnia, você é obrigado a estudar desde matemática, desde química básica, a motores e tratores, entendeu? E aí a gente tem que passar por 5 disciplinas de química nos períodos básicos, para depois fazer todas as alimentações, para depois fazer toda a parte de produção. Produção. Fora a estatística básica, a estatística avançada, para fazer melhoramento aplicado. Então, assim, é uma coisa assim, meio doida, é uma coisa que abrange de ponta a ponta. Sim. Direito agrário, né? Técnicas de processamento de alimentos. Então, assim, você pensa assim, não, eu passei pelo curso de nutrição, de química, de biologia e de estatística, agora eu vou chegar na zootecnia, entendeu? Então, realmente é muito completa e deveria ter um campo muito grande. E deveria não, e tem. Um campo aberto, é um leque muito grande. O que falta para o profissional, porque olha só, você falou, o meu aluno fala por que se eu pagar algumas matérias, eu não me formo em medicina veterinária.
E se você for... eu conheço vários médicos veterinários que fizeram zootecnia antes e depois fizeram medicina veterinária. E se você for olhar com o que é que ele trabalha como zootecnista. Ele tem o Uhum. título de médico veterinário, mas ele atua como zootecnista. Ele atua dentro da área de melhoramento animal, ele atua dentro da área de nutrição animal, que ele não precisava fazer Sim. medicina veterinária para trabalhar com o que ele trabalha, entendeu? A questão está realmente nesse posicionamento político, entendeu? Nessa questão de ter respaldo realmente, a zootecnia, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Porque depois que você me convidou, Fabi, eu fui olhar os outros CRMVs dos outros estados. Tá? E aí vai de encontro com o que a Márcia falou. Como é pujante a zootecnia no estado do Mato Grosso, de Goiás, de São Paulo, né, de Minas Gerais. Quanto campo aberto tem a mais nesses estados em relação ao Rio de Janeiro? E óbvio, gente, o Rio de Janeiro não é um estado forte em Agropecuário, é um estado. né? A predominância como é Goiás, como é Mato Grosso, que o agronegócio é tão... Mas, por exemplo, quando você falou, meus parabéns, eu me mantive como zootecnista trabalhando no estado do Rio de Janeiro, porque eu trabalho com equino, eu trabalho com cavalo. E ainda né, assim, uma das melhores áreas para se trabalhar dentro do Rio, porque eu fiz o meu doutorado na área de agronegócio equino, né? E só dentro de apenas uma raça, que é a raça Manga-Larga Machador, gera quase 6 mil empregos dentro do Rio de Janeiro, diretos. Empregos diretos, não é emprego indireto, não. Emprego direto. O que é emprego direto? A pessoa que trabalha dentro do aras, diretamente com o cavalo, né? Lá, com a mão lá no cavalo, no cabresto, montando, treinador, apresentador, tratador, né? O pessoal da limpeza, que trabalha dentro do aras, que vê cavalo todo dia. São quase 6 mil empregos no estado do Rio de Janeiro, né? Então, como é que não tem emprego para o zootecnista, né? Que é uma ponta, né, dessa... E eu estou falando só da área de equinocultura, eu estou falando só de uma raça, né? Porque o tempo não seria hábil para englobar todas as raças. Então, a raça de maior representatividade, né, que foi a raça Manga-Larga Machador, foi o que a gente fez esse levantamento, né, de toda a produção, de como que se dá o agronegócio do Manga-Larga Machador dentro do estado do Rio de Janeiro, né? E eu tenho muitos dados. E aí, quando você olha todos esses dados de produção, você pensa assim, e onde que está o zootecnista, né? Porque é que não tem... Então, então você está respondendo, estão chegando aqui as perguntas, você já está respondendo aqui para o nosso colega. Olha, então aqui, olá, meu nome é Edivaldo, sou do Noroeste Fluminense, sou zootecnista, recém-formado. Gostaria de saber das colegas quais os campos de trabalho mais promissores na minha profissão. Você já está dizendo aí, falando para o Edivaldo. Edivaldo, então eu vou te falar uma coisa. Nos meus dados, o Noroeste Fluminense eu trabalhei com macro-regiões, né? Então, a macro-região do Noroeste Fluminense, ela é uma das mais fortes dentro do mercado do cavalo. Pasmem, né? Tem a região metropolitana, porque que bacana. É muito rica, né? A região metropolitana e muitos municípios, mas a região do Noroeste Fluminense, ela é muito forte dentro da criação de cavalo Manga-Larga Machador, porque tem grandes criatórios, né? Então, os números são altos nessa região, né? Então, assim, se eu posso te indicar, vá trabalhar com cavalo, né? Apesar de que, no Noroeste Fluminense, a gente ainda pode pensar em produção de bovino de leite, né? Zootecnista trabalhando dentro de fazenda de bovino de gado de leite, e de gado de corte, porque tem para lá fazendas com maiores extensões de terra, onde se tem uma produção, principalmente de gado de elite, né? É muito forte a produção de gado de elite dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, uma das áreas é equinocultura, a outra é produção de gado de elite, né? E principalmente no Noroeste Fluminense, já que a pergunta é essa.
né? Agora, eu só queria falar um pouco sobre... Poxa, que Hã? bom te ouvir. É. Viu? Que bom te ouvir. Que bom te ouvir. Tá vendo? Colegas, temos sim. A Fabiana desanimou a gente um pouquinho no começo, falando que na área acadêmica só tem Só três. tem, Não é isso, Fabiana? só conheço três. Ainda, Três colegas. ainda. E a Grazi, ainda. E a Grazi está animando aí, ó, o campo de equinos, de bovinos, tá? Tá indo muito bem, e principalmente na sua área. Então, aí, não desiste, vamos juntos. Nós temos 2 minutos. Você quer fazer a sua consideração final, senão Então cai tá. a live. Grazi, faz aí tenta fazer em 1 minuto para poder a Fabi também fazer em 1 minutinho, porque Então, o que vai a Fabi cair. estava falando sobre a resolução, né? Já existia uma resolução de 94 que definia isso, e eles mudaram essa resolução para tirar alguns pontos, né? Que eram pontos importantes dentro da das nossas atividades, né? Então, o que eu queria deixar aqui é o seguinte: independente de política, independente de diretoria, né? O que a gente precisa de representatividade. E por que a gente está... Eu estou aqui participando dessa live, né? Deixando o meu recado nessa live. Porque foi a chapa, né? No caso, o grupo político, que deu uma cadeira para representatividade do zootecnista, porque na outra chapa não tem. Então, então existe uma luz no fim do túnel, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Vamos caminhar para essa luz e vamos acreditar. Por quê? Porque entre ter zero representatividade, né? E ter uma representatividade, né? Uma conselheira, né? Ainda mais como a Fabiana, Fabiana, a gente tenta na rural, mas eu já tinha um feedback de outros colegas a seu respeito, né? De o quanto você na zootecnia, né? E aí eu tenho assim, eu não posso dar garantia, quem vai dar garantia é pelo outro, mas eu tenho confiança de que pode dar certo, de que vai dar certo. Então era isso que eu queria deixar. Tem que tentar, Vai né? dar certo. Aí. Vai dar certo, Graça. Vai, Eu fecha queria, aí, eu queria Fabi, que vai agradecer cair. Gente, antes de enormemente. tudo, eu quero Queria agradecer agradecer. muito o convite, Márcia, para participar da chapa. Queria dizer que eu continuo tendo enorme orgulho da nossa profissão. A gente vai sim conseguir o nosso espaço e a sociedade é que ganha com o zootecnista no mercado de trabalho. É isso. Obrigada, Grazi. Adorei estar aqui com você Gente, também. muito obrigada a você duas. Além de grandes profissionais, pessoas que vão representar, sem dúvida nenhuma, o Conselho Regional de Medicina Veterinária e de Zootecnia. E eu quero agradecer a todos. Amanhã nós temos uma live 8h30 da noite para falar do mercado de trabalho de animais de produção. Como eu disse aqui, todas as áreas elas precisam ser ouvidas, estão sendo ouvidas. E, gente, obrigada, meninas, pelo empenho de vocês. Parabéns pela resiliência, por estarem juntas, por estarem firmes aí e acreditando, né? Não mudaram, eu não mudei, eu não fui fazer outra profissão.